Progressão aritmética. Observe a seguinte sequência. Essa é uma sequência numérica onde o 4 é o primeiro termo, o 7 é o segundo termo, o 10 é o terceiro termo e assim por diante. Note que, nessa sequência, a diferença entre os termos da sequência é sempre constante, ou seja, a diferença entre o primeiro e o segundo termo da sequência é de 3 unidades, assim como a diferença entre o segundo e o terceiro termo é de 3 unidades, a diferença entre o terceiro e o quarto termo é de 3 unidades, e assim por diante. E vai ser essa diferença que vai caracterizar uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética, também conhecida como PA, é toda sequência de números reais na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado a uma constante denominada razão R. Então, seja essa sequência de termos A1, A2, A3 e assim por diante, ela vai ser uma PA sempre que o seu segundo termo for igual ao primeiro termo mais uma constante R, o terceiro termo for igual ao segundo termo mais uma constante R e assim por diante. Isto é, a n vai ser igual a n menos 1 mais uma constante R. Essa constante R, ela é a razão da progressão aritmética e ela é definida pela diferença entre um termo da sequência e o seu antecessor, ou seja, a razão ela é dada por an menos an menos 1. Vamos ver um exemplo. Determine a razão da progressão aritmética a seguir. Bom, o primeiro termo dessa PA é igual a 2, o segundo termo é igual a 7, o terceiro termo é igual a 12, o quarto termo é igual a 17 e assim por diante. Bom, a gente viu que para determinar a razão de uma PA, a gente precisa pegar um termo da progressão aritmética e diminuir o seu antecessor. Então, nesse caso, a gente vai pegar o segundo termo e diminuir o primeiro termo, que é o antecessor. Então, a gente tem que a razão é igual a 7 menos 2, que é igual a 5. Observe que, se eu pegar o primeiro termo dessa PA e somar 5 unidades, eu vou obter o segundo termo, ou seja, 2 mais 5 é igual a 7. Assim como, se eu pegar o 7 e somar 5 unidades, eu vou obter o 12. Se eu pegar o 12 e somar mais 5 unidades, eu vou obter o 17, e assim por diante. Bom, uma PA ela pode ser classificada de 3 maneiras diferentes, a partir do valor da razão. Então, quando a razão for maior do que zero, a gente diz que a PA ela é crescente. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente tem que a razão dessa progressão aritmética é igual a 5. Como 5 é maior do que zero, então essa é uma PA crescente. Quando a razão for igual a zero, a gente tem que a PA ela é constante. Aqui nesse caso, a razão é igual a zero, portanto, essa é uma progressão aritmética constante. E quando a razão for menor do que zero, a gente diz que a PA ela é decrescente. Aqui nesse caso, a razão é igual a menos 5, que é menor do que zero, portanto, é decrescente. Bom, agora a gente vai encontrar uma expressão que nos permita obter um termo qualquer de uma progressão aritmética conhecendo apenas o primeiro termo e a razão da PA. Então, observe a progressão aritmética. O primeiro termo é o 2, o segundo termo é o 6, o terceiro termo é o 10 e assim por diante. A gente tem que a razão dessa PA é igual a 4. O que a gente fez? Pegou o segundo termo, que é o 6, e diminuiu o seu antecessor, que é o 2, e encontramos a razão igual a 4. A gente sabe que o segundo termo ele é o primeiro termo somado a uma razão R, certo? Então, o A2 ele vai ser igual ao A1 mais a razão, que nesse caso, substituindo os valores da PA, a gente tem que o A2 ele é igual a 2 mais 4, que é igual a 6, o que de fato é verdade. O terceiro termo ele é dado por A2 mais a razão, certo?
Mas observe que aqui a gente tem que o A2 ele é igual ao A1 mais a razão. Então, se eu substituir esse valor aqui na expressão do A3, a gente vai ter que o A3 ele é igual a A1 mais a razão, certo? Então, eu tenho que o terceiro termo ele é igual ao primeiro termo mais 2 vezes a razão. Substituindo os valores que a gente tem ali daquela PA, a gente vai ter que o terceiro termo é igual a 2 mais 2 vezes 4, que é igual a 10. O que de fato é verdade. Como a gente pode ver, o terceiro termo daquela PA é o 10. E a gente pode fazer isso para todas as progressões aritméticas que tenham uma razão R, ou seja, o primeiro termo a gente sempre pode escrever igual ao primeiro termo mais 0 vezes a razão. O segundo termo sempre igual ao primeiro termo mais 1 vez a razão. O terceiro termo igual a 1 mais 2 vezes a razão e assim por diante. Agora, note que em cada uma das igualdades, o coeficiente que acompanha o R é uma unidade inferior ao índice do termo considerado. Isso quer dizer que, aqui no primeiro termo, o índice considerado é o 1. E o coeficiente que acompanha o R é o 0, que de fato é uma unidade inferior ao número 1. Aqui no segundo termo, o índice considerado é o 2. E o coeficiente que acompanha o R é o 1, que é uma unidade inferior ao 2, certo? E isso vai valer para todos os outros termos. Então, a gente vai definir que o termo geral de uma progressão aritmética ele é dado por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, onde AN é o termo geral, A1 é o primeiro termo, N é o número de termos da PA e R é a razão. Agora, observe a progressão aritmética de razão R. Note que o sétimo termo é igual ao quarto termo mais 3 vezes a razão. Isso, de fato, é verdade, porque se eu pegar aqui do quarto para o quinto termo, eu somo uma vez a razão. Do quinto para o sexto termo, eu somo mais uma vez a razão. E do sexto para o sétimo termo, eu somo mais uma vez a razão. Então, do A4 até o A7, eu somei 3 vezes a razão. Logo, eu posso dizer que o A7, o meu sétimo termo, né, é igual ao A4 mais 3 vezes a razão, certo? Agora, observe essa segunda equação. Ela diz que o meu quinto termo é igual ao A9 menos 4R. Quando eu quero ir de um termo de ordem maior para um termo de ordem menor, eu sempre tenho que diminuir a razão, certo? Então, aqui, do meu A9 para o meu A8, eu diminuo uma razão. Do A8 para o A7, eu vou diminuir mais uma razão. Do A7 para o A6, eu vou diminuir mais uma razão. E do A6 para o A5, mais uma razão. Ou seja, do A9 até o A5, eu diminui 4 razões. Então, eu posso dizer que o meu A5 ele é igual ao A9 menos 4R. Agora, repare que na primeira expressão, se a gente diminuir os índices, ou seja, se eu diminuir o 7, ou se eu fazer 7 menos 4, eu vou obter o valor que acompanha a minha razão, que é 3. E da mesma maneira, se eu fazer para a expressão 2, ou seja, se eu diminuir os índices, 5 menos 9, eu vou obter menos 4. Então, a partir disso, eu consigo fazer uma extensão da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, obtendo a seguinte equação. AN igual a AK mais N menos K vezes R. Essa expressão é bastante utilizada para resolver alguns problemas em que não é dado o primeiro termo.
É dado tipo dois termos quaisquer e daí você precisa encontrar a razão. Então, se o problema ele não te der o primeiro termo, você pode utilizar essa definição, certo? Agora vamos para um exemplo. Encontre o termo geral da progressão aritmética, onde o primeiro termo é 5, o segundo termo é 9 e assim por diante. Bom, a gente sabe que o termo geral de uma progressão aritmética ele é dado por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. A gente sabe que o primeiro termo é igual a 5, certo? E a razão a gente vai descobrir pegando o segundo termo menos o seu antecessor, ou seja, R igual a 9 menos 5, que vai ser igual a 4. Então, a razão dessa PA é 4. Agora que eu descobri a razão, e eu já sei o primeiro termo também, e eu quero descobrir o termo geral, ou seja, eu quero descobrir quem é o meu AN, eu vou substituir esses valores que eu sei ali na minha equação. Então, eu vou ter que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Substituindo, eu tenho AN igual a 5 mais N menos 1 vezes 4. Multiplicando o 4 por N menos 1, eu vou ter que AN é igual a 5 mais 4N menos 4, certo? Fazendo agora aquela operação básica, eu tenho que AN é igual a 4N mais 1. Então, o termo geral dessa PA, ele é igual a 4N mais 1. Agora, o segundo exemplo. Qual é a razão de uma PA na qual o quarto termo é 30 e o 12º termo é 62? Retirando os dados do problema. O A4 é igual a 30, ou seja, é o nosso quarto termo. E o A12 é igual a 62, que é o nosso 12º termo. Nesse caso, a gente vai usar a extensão da fórmula do termo geral, ou seja, a n igual a AK mais n menos k vezes r. A gente vai utilizar o n igual a 12 e o k igual a 4. Lembrando que o n é sempre o termo de maior índice e o k é o termo de menor índice, certo? Então, substituindo ali, a gente tem que o A12 é igual ao A4 mais 12 menos 4 vezes a razão. Agora, substituindo os valores de cada um, a gente tem que 62 é igual a 30 mais 8R's. Ali no 8, a gente só fez o 12 menos 4, né, que é igual a 8, então, sem problemas. Agora, eu tenho que 62 menos 30 é igual a 8R. E fazendo as operações básicas, eu tenho que a razão é igual a 4. Portanto, a razão dessa PA é igual a 4. E a aula de hoje é isso. Obrigada a todos e até a próxima!